Esse paciente meu perdeu mais de 80 quilos. E o melhor de tudo, sem nenhum tipo de cirurgia. Não foi bariátrica, não foi lipo, não foi cirurgia plástica, foi apenas muita dedicação, muito foco, direcionamento e muita ciência. E neste vídeo de hoje, obviamente, meus queridos, eu vou contar para vocês toda a história desse paciente, todo o caminho que foi percorrido, toda a lógica por trás do tratamento, como nós fizemos esse tratamento para ele atingir esse resultado e a melhor parte de tudo que vai ficar para o final, como você aí da sua casa também pode conseguir alcançar resultados como esses. Então fique até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Murilo Abdala, médico e CEO do Instituto AG. Na descrição do vídeo você encontra o link para o meu site, caso queira saber mais sobre mim. Mas antes de nós começarmos, deixa o seu like, curte esse vídeo, deixa seu comentário, manda pro seu amigo aí que quer perder peso. Deixa aqui se você já viu uma perda de peso tão grande sem nenhum tipo de cirurgia e envia para todo mundo que acha que isso não é possível. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, que isso que é o que realmente vocês buscaram. Meus queridos, eu sei que às vezes vocês veem por aí notícias e acham que isso não é possível. É muito comum nós olharmos nas redes sociais e vermos pacientes perdendo 20, 30 quilos, até 40 quilos é algo muito corriqueiro. Mas muitos de vocês me mandam mensagem: pô, Doc, eu tô com 160, 170, 180 quilos. Será que eu também consigo ter esse resultado? Será que é possível eu mesmo nesse estágio de obesidade conseguir um resultado expressivo de emagrecimento, sem ser uma cirurgia bariátrica? Isso é uma dor muito grande, que muitas pessoas me chamam por aqui, muitas pessoas me mandam mensagem achando que essas medicações são para pessoas com pesos menores. E eu tô aqui para mostrar para vocês, matando a cobra e mostrando o pau, que é possível sim você ter perdas de peso até maiores do que uma cirurgia bariátrica. É muito comum esses pacientes com obesidade grau 3 mórbida, a maioria dos médicos recomendam cirurgia plástica para esses pacientes, recomendam a cirurgia bariátrica aí, né, que acreditam ser a única solução. E elas chegam aqui no consultório com essa concepção. Muitos chegam aqui já com a cirurgia bariátrica marcada, porque acreditam que essas medicações não vão gerar resultados. Muitos já tentaram antes tratamentos medicamentosos com outros profissionais e não obtiveram o resultado e acabam perdendo a fé na medicação, pensando que somente a cirurgia é o caminho. Mas hoje eu vou trazer para vocês uma história real de um paciente real com acompanhamento médico, onde não foi utilizado nenhum tipo de cirurgia, apenas estratégias medicamentosas e mudanças de hábitos de vida, e esse paciente perdeu mais de 80 quilos ao longo do seu tratamento. Esse vídeo também, por ser um vídeo mais longo, será dividido em capítulos. Nós vamos começar aí com a história desse paciente, com a situação atual, com a conduta, com a evolução desse paciente, com o feedback no pós, com os resultados e como replicar em casa. Então esse vídeo vai estar dividido em capítulos aí, caso você queira surfar por estes capítulos aí, chegar na parte que mais lhe interessa. Mas eu sempre recomendo assista o vídeo inteiro, porque assim fará muito mais sentido tudo aquilo que será dito nos próximos capítulos. Então assiste o vídeo por completo, porque vocês vão criando ali dentro da cabeça de vocês todo o raciocínio deste tratamento que fez possível para este paciente perder mais de 80 quilos. Queridos, a história desse paciente não é uma história muito diferente do que nós vemos por aí todos os dias e que nós temos amigos provavelmente com a mesma história. Não tem nada de muito diferente na história desta pessoa. Ela foi uma criança que cresceu com obesidade, cresceu em um ambiente obesogênico e sempre teve uma infância com excesso de peso. Então ela foi ganhando peso ao longo dos anos e isso foi afetando cada vez mais a tua rotina, a tua vida, fazendo com que ela tenha cada vez mais uma rotina propícia para o ganho de peso. Então é o que eu sempre falo para vocês, hábitos obesogênicos fazendo com que a pessoa desenvolva um quadro de obesidade cada vez mais severo. E essa pessoa, com a sua idade de 14, 15 anos, já apresentava um quadro de obesidade grau 3. Então ela vem se mantendo com esse excesso de peso pelos últimos 20 anos da sua vida. Então é uma pessoa que sofreu com obesidade na infância, foi ganhando cada vez mais peso, então desde os 14 anos já vem com um quadro de obesidade grau 3 que cada vez vem se piorando e se deteriorando devido à condição que a obesidade coloca no indivíduo, né? Você acaba tendo menos movimento, menos desenvolvimento hormonal, teu metabolismo fica mais lento e tu fica cada vez mais propício ao processo de ganho de peso. Só que essa pessoa, por ser uma pessoa extremamente sociável, acabou sempre incomodando, mas nunca o suficiente para ter uma mudança. Então isso foi fazendo com que ela ganhasse
ganhasse cada vez mais peso, era uma pessoa com um estilo de vida extremamente ativo, uma pessoa que consumia álcool com muita frequência em festas, em viagens. Então, uma pessoa que vivia em um ambiente aonde tudo girava em torno do consumo de álcool e da alimentação, né? Os eventos eram com comida, os consumos de álcool eram nos finais de semana. Então, a pessoa que tinha um ambiente extremamente obesogênico desde a infância, que foi fazendo com que ela ganhasse cada vez mais peso, cada vez mais peso, cada vez mais peso, e que apesar do incômodo, ela ainda não tinha buscado uma ajuda para o emagrecimento. Ela já se teve várias vezes na sua vida que ela quis mudar, que ela quis perder peso, mas o resultado foi pequeno, isso acabou desanimando. Então, assim, aquele incômodo que não foi o suficiente para realmente dar aquele estalo e fazer com que essa pessoa mudasse, até o momento em que ela me procurou. Então chegou o momento onde nós nos encontramos em nosso consultório. Essa pessoa chegou em nosso consultório, no momento em que eu olhei para ela, se via um olhar de tristeza, indignação, cansaço, mas no fundo você viu uma esperança. Sabe quando você olha para uma pessoa e ela tá naquele ponto do chega, que ela não aguenta mais estar na situação em que ela está? Então foi isso que eu enxerguei naquele momento quando olhei a primeira vez nos olhos desse paciente. A gente nunca tinha se encontrado, mas às vezes um olhar já é o suficiente para você conhecer a história inteira de uma pessoa, né? Então na primeira consulta a gente foi conversando, ele foi me contando a vida dele, ele foi me contando a história dele, foi me contando como que foi crescer com a obesidade, como que através do bullying que ele sofria como criança, ele moldou uma personalidade cada vez mais forte, uma personalidade cada vez mais extrovertida para poder compensar o teu excesso de peso. E ele sempre foi levando o quadro de obesidade com muita tranquilidade, muita brincadeira e muito alto astral, até chegar num ponto aonde ele começou a ter limitações por conta do seu peso. Então ele começou a poder não entrar mais nos lugares, ele começou a ir em viagens, em brinquedos e não poder entrar em brinquedos, ele começou a sofrer realmente com o peso. Viagens de avião começaram a ser algo desconfortável, viagens de carro começou a ser algo que incomodava. Então ele começou a sofrer muito na sua vida com o quadro de peso que ele tem. E por conta desse tipo de incômodo começou a acender um alerta na cabeça dele. Pô, será que eu deveria buscar uma ajuda? Porque até então isso não tinha acontecido com ele. Ele tinha um quadro de obesidade, mas uma obesidade que ele conseguia conviver, até o momento que começou a incomodar a rotina dele e o estilo de vida. Então coisas que ele fazia antes com facilidade, como nadar, como andar, como ficar nas festas até de madrugada, começaram a não ser possíveis mais. Ele começou a sentir muitas dores, muito cansaço, fadigava com facilidade, a disposição começou a ficar ruim, ele começou a ter problemas no seu trabalho, ele começou a ter problemas no seu desempenho cognitivo, ele começou a ter problemas no teu desempenho sexual. E isso começou a gerar uma sequência de alertas. No começo, ele até tentou levar, né, ali, pô, não, beleza, isso vai melhorar, isso vai passar, só que chegou num ponto aonde ele não aguentava mais. E quando ele chegou no consultório, como eu disse pra vocês, a maioria já chega aqui no consultório porque desistiu, não tem o que fazer, já desisti, isso é a minha última esperança, eu nem tô querendo tentar, mas a minha esposa insistiu. Ele não. Ele chegou no consultório um certo grau de ódio, né? Ele sentou aqui na cadeira com um certo grau de ódio, mas um ódio positivo, do ponto de tipo, bicho, eu não quero mais ficar assim. Não interessa o que for necessário, eu vou fazer, mas eu não me aceito mais do jeito em que eu estou. Então esse nível de incômodo, esse nível de desconforto é o que a gente realmente precisa para alcançar o resultado. Tem uma frase que eu digo muito o tempo inteiro para vocês, que nós só mudamos quando a dor da realidade atual é maior do que a dor da mudança. E para esse paciente, nesse momento, foi o que aconteceu. E o grande X foi quando começou a afetar, pasmem, a tua vida social. Ele começou a não conseguir mais ir em festas, a ficar mais até de madrugada, ele começou a não conseguir mais se relacionar com as mulheres. E isso gerou um desconforto tão grande que para ele foi a gota d'água. Então, apesar dos hábitos de vida, apesar da rotina de festas, da vida social ativa não ser algo saudável, nesse ponto para nós foi algo positivo, porque foi aonde ele teve o start para mudança de vida, porque até então nas outras coisas que ele realizava não gerava nenhum incômodo, mas nesse ponto, que é um fator muito importante para a vida dele, acabou gerando o desconforto necessário para a mudança. Então ele chegou aqui para nós com esse start, com esse fogo, com esse ódio, com essa esperança e com essa certeza de que o que fosse necessário ele faria para mudar. Então ele chegou aqui para nós, um paciente de 30 anos de idade, com mais ou menos 1,70 m, com 162 quilos. Então um paciente de 1,60 m com 162 quilos, um IMC de aproximadamente 57. Só para vocês terem uma noção, IMC entre 25 e 30 sobrepeso,
30 a 35, obesidade grau 1, 35 a 40, obesidade grau 2, acima de 40, obesidade grau 3. Esse paciente chegou com IMC de 57. Um IMC absurdamente elevado, então muito acima da obesidade grau 3, para vocês terem uma ideia. E o percentual de gordura desse paciente era mais de 54%. Então, 54% do corpo desse paciente era gordura pura. O resto somava retenção de líquido, massa muscular, as outras composições corporais. Mas mais de 50% do corpo dessa pessoa era gordura pura. E as queixas que ele tinha mais clássicas: cansaço absurdo, indisposição, sono ruim, libido péssima, ereção péssima, basicamente o trabalho ruim. Então tudo na vida dessa pessoa estava indo por água abaixo devido ao quadro de obesidade. Para vocês que não sabem, a obesidade, por ser uma doença inflamatória, ela começa a produzir citocinas, ela começa a fazer alteração de produção de enzimas que fazem com que você tenha uma redução da produção de testosterona, com que você tenha uma série de consequências decorrentes do ganho de peso, que acaba fazendo com que você tenha uma piora geral na sua vida por completo e cada vez mais você fique mais propenso ao ganho de peso. Então é por isso que nós falamos para todo mundo que não existe, em hipótese alguma, obesidade saudável. Você pode não ter alterações de exames, mas os pormenores, as complicações, as alterações que vão gerar prejuízos e já estão gerando, elas estão ali desde o início, quando você chega nesse quadro de obesidade. Então esse cara chegou basicamente com a vida péssima, tendo reflexos na sua vida social, na tua vida sexual e na sua vida de trabalho. Então essa pessoa basicamente ela estava afundando cada vez mais. Ela só não tinha entrado ainda no estágio de depressão porque era uma pessoa extremamente alto astral, pessoa que levava a vida com muita leveza e que estava disposta à mudança e que entendia que aquilo era uma condição que ela mesma havia imposto nela. A obesidade é uma escolha, Murilo? Não, não é uma escolha. A obesidade é uma doença extremamente complexa com raízes multifacetadas, mas ele tomou aquilo que está em suas mãos, que é a possibilidade da mudança. Eu gosto muito do pensamento estoico, onde nós separamos o mundo em dois: aqueles que nós não controlamos e aquilo que nós controlamos, e nós só damos foco para aquilo que nós temos controle. Então ele não tem controle pelo fato dele estar obeso, mas ele tem controle sobre a mudança. Então a escolha de mudar é desse paciente, e ele tomou o primeiro passo e ele tomou a escolha buscando a ajuda com nós. Então esses foram os fatores ali que nós pegamos na primeira consulta, todas as dores que ele sentiu. E o que nós detectamos como fatores principais que levavam ao ganho de peso deste paciente? 3 pontos principais eram os fatores que mais complicavam para que ele tivesse o emagrecimento e eram os principais pontos que levavam ele ao ganho de peso. Primeiro ponto, esse paciente ele apresentava um quadro de polifagia. Doc, o que é polifagia? Esse paciente ele sentia muita fome mesmo. Ele comia e não se enchia, então ele tinha um desejo por comida muito elevado e ele tinha também uma redução da percepção de saciedade. Isso é muito comum na obesidade, é um dos quadros mais comuns que nós temos para o ganho de peso. Então ele é uma pessoa que quando ele ia comer, ele comia quantidades absurdas de alimento e depois de comer essas quantidades absurdas, ele ainda não tinha a saciedade, ele sentia fome continuamente. Então ele acabava comendo ali quantidades enormes várias vezes ao dia. Segundo ponto que ele tinha um comer compulsivo. Esse paciente ele não tinha um transtorno de compulsão alimentar, mas ele tinha um comer compulsivo, que é um comer correlacionado com emoções. Um paciente extremamente ansioso que, quando ficava estressado, buscava a comida como conforto. Então toda vez que ele passava por uma situação de dificuldade, seja no trabalho, seja na vida pessoal, ele buscava a comida como conforto. Isso fazia cada vez mais alimentos palatáveis em quantidades maiores e o tempo inteiro. Então, além de comer volumes muito grandes nas refeições, ele comia ao longo do dia para diminuir a sua ansiedade. Um binge eating ali, né? Um comer compulsivo padrão beliscador. Então você somava muita fome com o padrão beliscador. Isso daqui, meus queridos, já é uma senha pro desastre. É um caminho mais rápido pro desastre que existe. Porque quando você tem uma polifagia, você sente muita fome e você não tem a saciedade. Só que o binge eating, a saciedade e a fome ele não importa, você come simplesmente por ansiedade e estresse. Então você soma o fato dessa pessoa comer muito, não ficar cheia, e mesmo se ela ficar cheia em algum momento, ela come por ansiedade, aonde os padrões de fome e saciedade não importam. Então isso é extremamente
extremamente complicado de se tratar e é uma receita para o desastre, para o ganho de peso. E para piorar, o terceiro ponto, esse paciente apresentava um quadro de MOSH, que é um hipogonadismo secundário à obesidade masculina. Nos homens, quando você tem um tecido muito acúmulo de gordura, você aumenta a expressão de uma enzima que nós chamamos aromatase, que é uma enzima que converte testosterona em estradiol. Pô, Murilo, beleza, o que isso faz? Isso faz com que você tenha uma feminização do físico, né? Então você começa a ter um acúmulo de gordura em região de peito, em região de glúteo, em região de perna, e fora isso você começa a sinalizar um feedback negativo para o teu cérebro, mandando ele diminuir a produção de estradiol. Só que quando você sinaliza para o teu cérebro diminuir a produção de estradiol, ele acaba diminuindo a produção de testosterona. Então você começa a ter uma deficiência de testosterona decorrente do quadro de obesidade. Essa era uma pessoa de 30 anos, era um jovem, ele não tinha um porquê ter uma deficiência de testosterona, mas a obesidade fez com que ele tivesse uma hiperexpressão da aromatase, que fez com que ele tivesse uma deficiência de testosterona. Então esse paciente desenvolveu um quadro de hipogonadismo por conta da obesidade. Então ele tinha muita fome, não ficava cheio, ele comia por ansiedade e ele tinha uma testosterona baixa, que fazia com que o teu metabolismo fosse mais lento e com que a tua capacidade de ganho de massa muscular e perda de gordura fosse muito mais reduzida. Então vocês entenderam que era um ambiente perfeito para o acúmulo de gordura? Esse paciente ele chegou 100% apto para ganho de gordura. Ele chegou adaptado para acumular o máximo de gordura possível e para manter o menor nível de massa muscular. Então é por isso, meus queridos, que nós falamos que a obesidade ela não é uma escolha. Quando você se encontra num estágio desse, meu amigo, se você não entrar com tratamento agressivo, isso aqui não vai resolver. Então esse era o quadro inicial que esse paciente chegou na nossa consulta. E aí, meus queridos, a pergunta que vocês tanto querem fazer: qual a estratégia que nós utilizamos? O que nós fizemos para esse paciente para alcançar o resultado? Meus queridos, como vocês viram, é um quadro extremamente complexo. Existem várias facetas para esse paciente que fizeram ele levar o ganho de peso. Então, um tratamento simples, igual a maioria de vocês pensam que resolve, por exemplo, vou só usar o Mounjaro, não resolve. Porque o Mounjaro, apesar de ser uma medicação boa para polifagia, ele não trata com eficácia a alimentação compulsiva. E ele não vai fazer com que esse paciente tenha uma testosterona mais alta, aumentando a capacidade de perda de gordura. Então não adianta entrar somente com a medicação ou atacando somente um ponto. Então, para esse paciente, nós desenhamos um tratamento multifacetado, aonde nós entramos basicamente metendo o pé na boca, pegando todos os pontos que faziam esse paciente ganhar peso. Então, esse tratamento ele se baseou em 4 pontos principais. Primeiro ponto, nós entramos com o Mounjaro para fazer um controle da fome e da saciedade. Segundo ponto, nós entramos com 2 medicações para fazer um controle dessa alimentação compulsiva, que foram o Venvance e a fluoxetina. Fora isso, nós entramos também com o Jardiance para potencializar um efeito do Mounjaro e gerar um déficit calórico maior. Nós entramos fazendo a reposição de testosterona desse paciente, que foi feita por via de implantes hormonais para manter uma estabilização de dose e gerar menos efeito colateral. E nós entramos também com estratégias anti-inflamatórias para reduzir o padrão inflamatório e fazer com que ele tenha uma facilidade no processo de perda de peso. Então eu entrei controlando a fome e aumentando a saciedade com o Mounjaro. Eu entrei tratando estímulos compulsivos que esse paciente tinha com Venvance e a fluoxetina, então reduzindo a saciedade e tratando o padrão compulsivo. Eu entrei com estratégias para reposição de testosterona, para jogar esse nível de testosterona mais para cima, e eu entrei também com estratégias anti-inflamatórias para reduzir a inflamação causada pelo acúmulo de gordura e esse paciente ficar mais ficar mais propenso à perda de peso. E aí, cara, você entrou só com medicamento? Cadê a dieta? Cadê o treino? Você fez algum tipo de alteração? Não. Nesse começo de tratamento, meus queridos, nós não entramos com dieta, nós não entramos com treinamento, nós não fizemos nenhuma mudança no hábito de vida. Eu não pedi para ele parar de beber, eu não pedi para ele parar de sair, eu não fiz nada de mudanças de hábitos de vida. Pô, Doc, então quer dizer que eu não preciso? Não. Entendam que essa pessoa passou os últimos 30 anos da vida dela com aquela rotina. O nosso corpo, ele gosta de homeostase, ele gosta de ficar do jeito que ele está. Qualquer tipo de alteração que nós gerarmos será desconfortável. E nós queremos um grau de desconforto, mas um desconforto que promova mudança, não que promova desistência. Se esse cara chega, eu mando ele parar de beber, parar de fumar, parar de sair, parar de noitada, dormir mais cedo, comer saudável, não fazer mais nada, esse cara ele vai desistir. A adesão dele ia ser muito pequena. Então nós fazemos uma estratégia que nós chamamos de
de baby steps, que são mudanças pequenas que geram resultados grandes no longo prazo. Então, quando nós tratamos pacientes com mais de 150 quilos, a estratégia não é o agora, a estratégia é sempre no futuro. Então, nós vamos criando um terreno fértil para a construção de hábitos que serão duradouros para o resto da vida. Então, nos primeiros 2 meses desse paciente, nós entramos somente com estratégias medicamentosas para promover uma perda de peso e acender a chama inicial do desejo pela mudança nesse paciente. Então eu queria que ele tivesse uma perda de peso para ele ver que era possível, para ele se motivar e aí sim nós construiríamos a nossa mudança. E o que aconteceu? Meus queridos, aconteceu exatamente o que nós esperávamos. Esse paciente, nesses 2 meses, perdeu em torno de 18 quilos. No começo é muito comum essas perdas de peso expressivas, porque como você tem um estágio inflamatório muito agressivo, tu tem muita retenção de líquido e esse paciente perde esse acúmulo de água inicial. Então nós temos perdas de peso muito grandes no começo. Isso é muito comum. Mas essa perda de peso foi o que nós precisávamos para que esse paciente tivesse o estalo da mudança, da possibilidade. Então ele voltou na próxima consulta totalmente mudado. Ele voltou querendo procurar um nutricionista. Ele voltou por conta própria, já fazendo exercício, porque no momento em que ele viu que era possível perder peso, porque entenda, meus queridos, eles chegam, quando você está nesse estágio, você acha que não é possível sair dele. Por mais que você tenha esperança, você tenha fé, no fundo, o teu inconsciente acha que não vai dar certo. Então você precisa dessa mudança inicial para poder voltar a acreditar que é possível. Então, esse paciente ao longo desses 2 meses, ele mesmo olhou e falou, pô, cara, eu consegui. O que está acontecendo com o meu corpo? Eu tô perdendo peso, isso nunca tinha acontecido. E se eu começar a praticar exercício? E se eu me alimentar melhor? Então esse paciente, por conta própria, depois da perda de peso inicial, se tornou uma pessoa motivada e começou a buscar estratégias para ter uma alteração na sua disciplina. Então ele voltou no consultório me pedindo para indicar um personal e me pedindo para procurar um nutricionista. E aí, meus queridos, depois desses 2 meses foi quando nós entramos com essas estratégias de mudança no estilo de vida. Ele chegou absurdamente empolgado. Não, pô, eu já quero começar a treinar toda semana, já vou começar a fazer aeróbico, já vou começar a fazer isso, já vou começar a procurar aquilo, ele já queria entrar para uns 4 esportes diferentes, já queria fazer uma dieta extremamente restritiva com o nutricionista, porque eu quero ter resultado pra caramba. E o que nós fizemos? Calma, meu jovem. Calma, meu querido. Nós iremos começar com passos pequenos. Ao invés de você ir treinar 5 vezes por semana, tu vai treinar 2 vezes por semana. Não, Doc, mas eu consigo ir 5, mas eu não quero que você vá 5, eu quero que você vá 2. Por quê, meus queridos? O fator determinante é a construção do hábito. Não é a intensidade que eu quero que ele tenha, eu quero a constância. Se eu ponho ele para fazer 5 vezes por semana, esse paciente provavelmente ia desistir depois de 2 semanas por conta de dor muscular, por conta de desconforto, cansaço excessivo. Então, nós entramos com 2 vezes por semana porque eu queria que ele aprendesse a treinar e que o treino virasse parte da vida dele. Nós entramos com uma estratégia nutricional, mas de uma reeducação alimentar, sem restrição calórica, sem contagem, sem pesagem, sem contar macros, sem nada. Nós começamos a ensinar esse paciente a comer novamente. E essa foi a nossa estratégia ao longo dos 2 meses. Mantemos as mesmas medicações, fomos escalonando dose de acordo com a necessidade, mas nós entramos com essa mudança de estilo de vida. E esse paciente voltou depois de 2 meses. Depois de 2 meses, esse paciente voltou com 15 quilos a menos. Nesse momento, esse paciente já estava com 130 quilos. Depois de 4 meses, então, de tratamento, nós já tiramos 32, 33 quilos desse paciente, de maneira extremamente eficaz. E o mais legal, meus queridos, esse paciente não parou de sair, ele não parou de beber, ele não mudou a rotina dele, porque ele é um cara extremamente sociável, ele é um cara que gosta desse tipo de coisa e o trabalho dele girava em torno disso também. Mas ele estava fazendo a musculação 2 vezes por semana com o personal e ele também estava fazendo a sua reeducação alimentar. E sabe o que foi o mais bacana nesse período? Esse paciente não somente perdeu esses 15 quilos, como também ganhou um pouquinho de massa muscular. Ganhou 1 quilo de massa muscular. Ah, Doc, 1 quilo? Meu amigo, é melhor que você que está sentado no sofá assistindo esse vídeo e não ganhou nada e não perdeu nada. Então, pare de desmerecer o resultado dos outros. Esse paciente ganhou 1 quilo de massa muscular e ele teve essa redução aí de gordura extremamente expressiva. Isso acendeu mais uma chama na cabeça desse paciente. Ele falou, cara, se eu treinar e se eu fizer dieta, o meu resultado ele é maior
e eu ainda posso manter a massa muscular. E eu fui sempre falando para ele da importância da prática do exercício físico, porque aí você começava a construir a massa muscular, o emagrecimento ele era muito mais estético. Até porque, meus queridos, a perda da massa muscular é o fator mais complexo que nós temos, é a maior preocupação que nós temos no processo de emagrecimento. A massa muscular dá sustentação para a estrutura. O que deixa o nosso físico bonito, o que deixa o nosso corpo estético é a massa muscular. E o que previne o envelhecimento é a manutenção da massa muscular. Clássico, vocês já viram um paciente que faz bariátrica? Parece que ele envelheceu pra caramba. Isso acontece por conta da perda da massa muscular. Com a manutenção da massa muscular no emagrecimento, nós fazemos com que isso não aconteça. Então esse paciente, ele começou a ter cada vez mais disciplina, cada vez mais dedicação. Então ele começou a aumentar a intensidade do treinamento dele. Aí sim nós fomos aumentando os dias de treinamento desse paciente e cada vez mais corrigindo a estratégia alimentar. Esses 4 pilares que eu disse para vocês no começo do tratamento é o que nós mantemos sempre e nós entramos ali mais com a mudança do estilo de vida. Nós não entramos com nenhuma outra medicação ao longo desse tratamento e isso foi acontecendo. Esse paciente foi perdendo cada vez mais e mais e mais peso. Então ele foi, aí foram depois de 2 meses, a gente se vê a cada 2 meses, tá, meus queridos? 2 meses depois, 10 quilos a menos. 2 meses depois, 15 quilos a menos. 2 meses depois, 30 quilos a menos e tal, e foi rodando, 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 e foi rodando. E ao longo dessa caminhada, meus queridos, obviamente nós tivemos altos e baixos, porque esse tratamento desse paciente já dura 2 anos. 2 anos que nós estamos tratando esse paciente. Teve momentos onde ele teve estagnação, ele não chegou a reganhar peso nunca, tá? Mesmo em finais de ano, nem nada. Mas ele estagnou, chegou a ficar 2 meses sem perder nenhuma grama, só que só o fato dele não estar ganhando peso já mostra uma mudança no estilo de vida desse paciente. Entendam que essa pessoa, ela estava ganhando peso pelos últimos 30 anos da sua vida. Então, se ela conseguiu passar um período sem ganhar, isso já é incrível. E ele sempre teve muita consciência disso. Ele falou, cara, não perdi peso, mas eu melhorei meus hábitos, eu tô praticando mais exercício, e isso foi cada vez construindo. Então, ele foi tendo altos e baixos e períodos de estagnação, e aí em alguns momentos nós entramos com ativadores metabólicos, a gente entrou com teacrina, a gente entrou com umas estratégias intramusculares, a gente entrou com algumas facetas ali para poder fazer com que ele tenha um gasto calórico maior, uma queima de gordura maior. Então nós entramos com estratégias endovenosas também, com doses altas de vitamina C, alfa-GPC, ácido alfa-lipoico. Nós entramos com uma série de estratégias endovenosas e intramusculares para poder acelerar esse processo de perda de peso desse paciente e ele foi conseguindo evoluir. E o mais legal, meus queridos, cada vez que eu via esse paciente, ele era outra pessoa. Cada vez mais disposto, cada vez mais animado, cada vez mais feliz, cada vez mais alegre, cada vez, cara, massa muscular, assim, treinando, empolgado e, pô, com novos hábitos e com novas turmas de amigos que praticavam mais exercícios e, pô, começando a pedalar, começando a jogar beach tênis, começando a encontrar outros prazeres na vida a não ser comida e bebida. Então, cada vez mais, cara, você viu uma pessoa que antes estava no estágio depressivo se tornando uma pessoa extremamente animada, extremamente autoastral, recuperando a alegria de viver mesmo, né? Pessoa, cara, eu lembro, pra mim, a primeira vez que eu vi ele não conseguia levantar da cadeira. O cara ia levantar da cadeira, ele ia apoiando assim, tipo, extremamente dor, cara de dor. As últimas vezes que eu vi, cara, esse cara tava pronto, eu levantava da cadeira e já saía andando, saía conversando. Então, assim, é esse tipo de coisa que deixava a gente extremamente feliz. Aí eu perguntei pra ele, o que mais mudou na sua vida desses últimos tempos? Ele falou, cara, eu consigo pôr minha roupa sozinho, consigo vestir meu sapato sozinho, consigo pôr uma meia sozinho. Vocês entendem que eles estavam num nível que nem isso ele conseguia fazer? Isso é incrível, meus queridos, isso é incrível. E o melhor de tudo também, ao longo desse período, esse cara engravidou. Teve filho, esse cara teve filho. Então assim, isso foi muito legal, muito interessante, muito feliz, é uma alegria muito grande assim que a gente vê mesmo nesse tipo de coisa. Hoje, meus queridos, esse paciente se encontra com 32 anos, então se passaram 2 anos do tratamento dele, tá? Esse paciente ainda está com 1,70 m, ele não cresceu, e ele está com 88 quilos, meus queridos. O IMC desse paciente está um IMC de 29, ele não está mais num quadro de obesidade pelo IMC, e esse IMC só não está mais baixo devido ao excesso de pele. A gente ainda não operou, a gente ainda não tirou pele. Então é por isso que o peso dele ainda está mais elevado, ele tem muito peso de pele. Então o IMC desse paciente já está em 29 e o percentual de gordura desse paciente hoje está em 22%. Esse paciente saiu de um percentual de gordura de 55% para um percentual de 22%. Esse paciente não só perdeu gordura, como ele também ganhou massa muscular. Se não me engano, eu acho que ele teve um aumento de 4, 5 quilos da massa muscular dele, real. Então assim, meus queridos, esse paciente, ele perdeu mais
de 80 quilos, se não me engano foram 85 quilos até agora. Ele reduziu mais de 33% do seu percentual de gordura e ele ainda ganhou massa muscular. É outra pessoa mesmo, irreconhecível. Vocês assustariam se vocês vissem o antes e depois dele. É realmente impressionante. E hoje, muito disposto, extremamente animado, trabalhando mais, ganhando mais dinheiro. O aumento no trabalho dele aumentou absurdo, a empresa dele prosperou cada vez mais, muito mais feliz, muito mais alegre, libido sensacional, ereção sensacional. Tudo que esse cara tinha de ruim sumiu da vida dele com o processo de emagrecimento. Então esse paciente, ele evoluiu em todos os aspectos da vida dele. Ele evoluiu emocionalmente, ele evoluiu socialmente, ele evoluiu empresarialmente e ele evoluiu no ambiente da sua família. Então, vocês entendem a mudança que nós vemos na vida das pessoas com emagrecimento? Quando eu estou aqui para vocês, advocando pelo emagrecimento, trazendo o fato da obesidade ser uma doença e mostrando que essa obesidade ela tem solução, ela tem caminho, é sobre isso que eu estou falando. É sobre uma pessoa que antes estava quase desistindo da vida e hoje tem aí anos e anos de alegria pela frente. Então, uma pessoa que realmente mudou, uma pessoa que conquistou novos ares. Hoje essa pessoa ela treina 5 vezes por semana musculação, hoje essa pessoa ela se alimenta extremamente saudável, ela ainda sai, ela ainda bebe, ela ainda tem uma vida social extremamente ativa, só que hoje ele está construindo uma família com uma prospecção de vida muito maior mesmo. Uma qualidade de vida que ele nunca tinha sonhado. Esse paciente já chegou a chorar aqui dentro do consultório por pensar que nunca seria possível viver o que ele vive hoje. E tudo isso através do processo de emagrecimento. Sem nenhum tipo de cirurgia, sem nenhum tipo de intervenção agressiva, somente consciência, mudanças de hábitos e persistência, meus queridos. Foram 2 anos de tratamento. 2 anos de tratamento. Não foram 2 semanas, não foram 2 meses. Foram 2 anos de tratamento. A persistência, a disciplina, a dedicação e a constância fizeram com que esse paciente tivesse o resultado. Eu fui apenas um motor, um gatilho para a mudança e um direcionador da energia desse paciente. Ele conquistou isso, ele é merecedor do resultado dele, ele fez por onde ter o que ele tem hoje. Essa pessoa mudou de vida porque ela se tornou inconformada com a realidade que ela estava vivendo. E isso é possível para todos vocês que estão me ouvindo. Não desistam, meus queridos, não caiam nessa falácia da realidade atual de que está tudo bem você ser obeso, de que está tudo bem você aceitar o teu corpo, de que está tudo bem você conviver com a obesidade. Meus queridos, em hipótese alguma eu estou falando para vocês serem tristes com o estágio que você tá. Você tem que ser feliz, você tem que se aceitar como você é, mas você não tem que aceitar a condição em que você se encontra. Se aceitar e ser feliz com o corpo que você tem, para aí sim você poder ter paz de espírito para poder buscar a mudança, não para se conformar e continuar com o quadro de obesidade, porque eu repito, não existe, em hipótese alguma, em nenhum quadro, em nenhum caso, em nenhuma situação, obeso saudável. Repito, não existe obesidade saudável. A obesidade é uma condição de doença que ela te traz prejuízos inimagináveis e que você nunca vai saber. Você só vai entender o que eu tô falando depois que você perder esse peso aí. Eu não tô falando por estética, não. Apesar de eu achar que estética é importante. Eu não sou desses profissionais que falam, estética. Não, estética é importante. A gente tem que se olhar no espelho e se sentir bem com o que a gente vê. Então, apesar da estética, as mudanças de vida que você vai ter, eu garanto que serão incríveis. Meus queridos, como vocês viram, esse paciente ele não fez nada demais. Ele buscou ajuda, ele foi disciplinado, ele começou a praticar exercício físico, ele mudou os seus hábitos alimentares, ele mudou os seus hábitos de vida, ele adaptou a sua rotina, ele começou a ter consciência nas coisas que ele faz e o mais importante, ele sempre teve profissionais ao seu lado. Ah, Murilo, mas eu não tenho condição de buscar ajuda de um médico, eu não tenho condição de buscar ajuda de um nutricionista. Então, reúna um grupo de amigos, cara. Eu entendo, às vezes, que realmente são tratamentos caros, são coisas que exigem muito, às vezes, investimento financeiro, mas reúna um grupo de amigos, cara. Junte ali com você mais 2, 3 amigos que querem mudar de vida e um vai ser o apoio e o suporte do outro. Hoje nós temos cursos que ensinam vocês a fazer a parte alimentar extremamente baratos. Vocês têm profissionais que fazem dietas ali de custos mais acessíveis. Eu tenho um curso que chama Lógica do Emagrecimento, que, se não me engano, eu acho que ele tá por R$100, onde a gente ensina a montar uma dieta. Ah, Murilo, é perfeito? Não, cara, mas é melhor do que nada. São esses detalhes que vão pra mudança. Caminhar é de graça, exercício físico é grátis, esse grupo de suporte que você pode fazer é grátis. Se você não tem amigos que estão dispostos a mudar, cara, vai pro Instagram, vai pro Facebook, procura grupo de pessoas. Existem grupos dentro do Facebook
de pessoas que estão tentando emagrecer, e uma faz o suporte da outra. Às vezes na tua cidade tem mais 10, 15 pessoas que estão no mesmo processo do que você e que podem te ajudar. Às vezes até pessoas que estão em tratamentos com médicos e podem ir auxiliando você ao caminho da sua jornada. Não te passando as medicações, mas te dando aquele motivacional, aquele emocional que o médico dá para o paciente ao longo da consulta. E se você tem condições, meus queridos, não invista em medicação, invista no acompanhamento. Procure um personal, procure um nutricionista e procure um médico, porque aí sim você vai conseguir alcançar o resultado com clareza. Eu entendo que nem todos nós temos condições, mas existem mudanças de hábitos na nossa vida que nós conseguimos fazer sozinho. Vai ser mais difícil? Vai ser mais difícil. Não tô aqui para mentir para vocês, mas não é impossível. É extremamente possível. Você sabe por que eu falo isso para vocês? Eu já tive paciente que chegou aqui no meu consultório com perda de 50 quilos sozinho. Esse cara perdeu 50 quilos sozinho, e aí depois da perda de 50 quilos que ele veio procurar ajuda. De 130 para 80. Mulher veio buscar, porque às vezes vocês falam que mulher não é possível, né? Esse quadro é um quadro de homem. Essa mulher, ela saiu de 130 para 80 quilos sozinha e ela veio pro meu consultório pra gente refinar esse processo de emagrecimento. Vai ser difícil, vai ser mais complicado, mas é sim possível, desde que você não desista, de que você tenha dedicação e você tenha esse grupo de suporte que eu mencionei, que pra mim é um dos fatores mais importantes. Então, meus queridos, como eu disse pra vocês, essa é a história desse nosso paciente, que é uma história incrível, uma jornada muito bonita, de um paciente que perdeu mais de 80 quilos, mais de 30% de redução de peso, que é um paciente que alcançou coisas que ele nunca antes tinha sonhado, que é um paciente que viu novos horizontes na vida dele. E vocês viram que é difícil, que é complicado, é um tratamento de longo prazo, é um tratamento que existe dedicação, existe esforço, exige tempo, mas é um tratamento que pode sim ser feito, que você aí da sua casa também consegue fazer. Se você tem condições, procure um médico, procure um nutricionista, procure um personal. Se você não tem condições, procure um grupo de amigos, um grupo de suporte, pessoas que estão no mesmo objetivo do que você, para um apoiar o ombro do outro, e aí sim vocês conseguirem atingir mudança. Eu não estou falando que vai ser fácil, eu não estou falando que vai ser rápido, mas o que eu estou aqui para mostrar para vocês é que é sim possível de ter esse tipo de resultado. Então, meus queridos, fiquem com Deus, um grande abraço.